Olá para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e hoje a gente convidou o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, já está aqui com a gente por Skype. Iago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Andressa, é sempre bom estar aqui, contar com a presença e com o público seleto que assiste Notícias Agrícolas. Certo. Iago, a gente viu nas últimas semanas que o preço da arroba estava com um ímpeto de alta, mas que agora deu uma desacelerada. O que a gente pode explicar o que está acontecendo com o mercado? Então, Andressa, o que a gente tem visto é que o mercado está, digamos assim, freando um pouco da alta que a gente vinha vindo aí há 3, 4 semanas consecutivas de valorização forte, arroba subindo 4, 5, 6, 7 reais em uma semana, o que não é muito comum, mas era justificado pela falta de oferta. A gente estava com uma falta de oferta em São Paulo, em Goiás, então o que a gente via era o arroba subindo muito forte. E agora os frigoríficos, uma tentativa de frear um pouco essa alta, e até o próprio atacado, assim, não vendo tanta resposta da carne bovina no mercado interno, a gente vê uma tentativa de frear essa evolução de preços. Então, agora, nesse momento, o que a gente vê é uma queda de braço muito forte entre o produtor, que queria continuar nessa valorização, queria os preços que estavam há 2 semanas atrás, e do outro lado o frigorífico, que via sua margem apertada pelo mercado interno e segura, e de certa forma tem tido efetividade, afinal a gente parou de ver a valorização forte nos comparativos semanais, e segura esse preço ainda nos patamares atuais. Mas ainda assim a gente não vê uma pressão de queda. A gente está falando de que preços? Que preços atuais são esses hoje? Então, a gente trabalhava 2 semanas atrás aí num preço de boi China em São Paulo a 225, já 230 em algumas localidades, e hoje a gente já trabalha com um preço médio aí de boi China a 220. O boi comum está forçando aí para vir para 210, tá 215, mas o frigorífico força as negociações a 210. Então, de certa forma, é uma queda de braço muito forte. Os fundamentos, eles ainda não deixam a gente ver uma desvalorização muito forte, porque tem oferta restrita. A demanda chinesa continua, de certa forma, boa, mas muito preocupante, né? Por causa dessa dependência brasileira. E a demanda interna, ela derrapa ainda. Ela não consegue, a gente não consegue ver uma força da demanda interna. Uhum. Hoje a gente vê um cenário em que os pecuaristas que têm condições de manter ainda o animal ali no pasto e com custo ali de alimentação de engorda reduzidas, negociando esse boi, tentando ganhar mais por essa arroba? Então, o que a gente tem visto é exatamente esse ponto. Eles estão buscando negociar esses animais um pouco mais alto, mas o cenário atual que a gente vê é que existe sim uma pressão de baixa de estabilização sobre o preço do boi gordo. O produtor já não consegue enxergar o preço que ele enxergava 2 semanas atrás e que ele falava, não, vou vender mais alto porque daqui 2 semanas vai estar mais alto. Não, o cenário mudou um pouco, os frigoríficos estão tentando fazer essa pressão para baixo. Se ele tem condições de deixar esse animal no pasto e negociar preços melhores, tudo bem, eu acho que é válido, mas o mercado em si se regula. Então, os produtores eles vendem, quem tem condições, quem não tem condições acaba vendendo e está tendo que negociar preços menores. Então, assim, o mercado está se regulando em um patamar aí de 215 a 220 reais aí em São Paulo. Certo. E hoje a gente fala numa escala, uma média de escalas quanto para os frigoríficos? Eles estão conseguindo alongar essas escalas? Como que está esse cenário? Então, apesar de estarem forçando uma baixa, eles não estão conseguindo alongar as escalas. As negociações não estão saindo no mesmo volume que saíam aos preços de 2 semanas atrás. Então, escala em São Paulo aí rondando 5, 4 dias, escala em Goiás também, escala para segunda-feira no máximo. Eles não estão conseguindo completar escala para a semana que vem. Então, tá bem apertado por conta de todo esse jogo. Assim, é bem um abastecimento da mão para a boca. Eles estão tentando frear, de certa forma, a valorização. É normal, é de mercado. Existem 2 players que estão jogando aí, e é de mercado. Sim, a gente acompanha muito isso. Iago, a gente pode dizer que também essa tentativa dos frigoríficos de frear aí as valorizações da arroba pode ser aí com um receio do consumo da carne no atacado?
Sim, exatamente. O que a gente tem visto é que o atacado ele está se posicionando ainda de certa forma bem depreciado. A carne tenta se valorizar, mas não encontra respaldo no consumo do consumidor interno. O brasileiro médio comum ele reduziu sim o consumo por conta de redução de poder de compra. E hoje a gente se baseia muito no consumo chinês também. E esse consumo chinês, ele vai e volta, ele é arriscado. A gente não tem o mesmo nível de informação e de detalhamento da China do que a gente tem do nosso mercado interno. Nosso mercado interno a gente consegue ter mais informação. E o que a gente vê é que o brasileiro ele está, digamos assim, dificultando a receber preços mais altos da arroba ou da carne bovina, desculpa. Uhum. Então, por conta disso, ele não consegue, a gente não consegue ver esse mercado de carne bovina, de atacado, registrar alta. Então, está bem derrapante, digamos assim. Sim, mas no início do mês de julho, os frigoríficos testaram aí preços maiores para o atacado, mas não conseguiram efetivar. Exatamente. O que a gente viu é essa movimentação. Os frigoríficos tentaram testar preços maiores, de certa forma conseguiram, mas é um mercado que voltou já na quinta-feira, então tá uma constante queda de braços. Os frigoríficos testam preços maiores para vender para os varejistas, mas os varejistas acabam não comprando ou comprando com estoque baixíssimo, só para deixar essa necessidade semanal completa, sem comprometer muito, porque o mercado ainda é muito incerto. Uhum. E hoje a gente fala de uma carne no preço no atacado cotada a quanto? No estado de São Paulo? Então, São Paulo, que é o grande centro consumidor, a gente fala aí um preço variando entre 13,80 a 14,20 aí no boi casado, né? Aí variando se ele é inteiro ou capão. Mas é nessa faixa de preço, a R$14. É um preço, assim, que evoluiu nos últimos meses, mas ainda assim, ele está derrapando aí nessas últimas semanas por conta dessa falta de apetite do consumidor brasileiro. Iago, existe diferença entre a procura dos cortes dianteiro para o traseiro e diferenças de preços? Tem cortes que estão sendo mais procurados no atacado? Então, no atacado, de maneira geral, o que a gente vê é que existe, de certa forma, uma escassez do dianteiro, mas essa escassez do dianteiro é explicada muito mais pela preferência chinesa em comer cortes do dianteiro, e aí faz a escassez no mercado interno, do que o mercado interno consumindo dianteiro. De fato, quando diminui o poder de compra do brasileiro, ele parte para cortes de menor valor agregado. Então, ele sai do contrafilé, sai da maminha, sai da alcatra e vai para os cortes de dianteiro, digamos assim, né? Que é os cortes mais baratos. Essa migração é comum e ela está acontecendo. A demanda por dianteiro tá aumentando e isso faz com que o preço do dianteiro aumente. Então, o que a gente tem visto o preço do dianteiro está diminuindo a diferença para o preço do traseiro. E é bem comum para essa época por conta justamente de uma diminuição do poder de compra e também e aí sazonalmente a gente tem a China entrando aí preferindo cortes de dianteiro. A gente sabe quanto que é essa diminuição entre as diferenças, o spread de diferença entre os preços do dianteiro para o traseiro? Então, normalmente a gente trabalha com uma média histórica aí de 30% a 35% de diferença, né? Depende muito da época do ano, mas de 30% a 35%, e aí, se eu não me engano, no último mês chegou a bater 20%. Então, essa diferença, esse spread diminuiu aí em torno de 10 pontos percentuais. Uhum. Outro fator que eu queria falar com você é sobre a B3, e que também tem a ver um pouco com o atacado, né? Porque a B3 ela também acompanha aí como vai ser o consumo da carne, como que vai ser, e ela precifica tudo isso nos preços, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de como está a B3. Ontem fechou com desvalorizações e também os preços estão abaixo aí do que a gente vê no outubro, por exemplo, está 230. 213. 213, isso. Então, Se estivesse nos 230. Exatamente. A gente está vendo uma curva aí de desvalorização dos preços da arroba para o mercado futuro. Até dezembro, na verdade, até maio de 2021 já tem contrato sendo negociado aí com uma curva de desvalorização. E, assim, o mercado tem respondido muito, de certa forma, a incerteza de como a gente vai ver o mercado de consumo de carne bovina, o mercado chinês, enfim, toda essa demanda que está muito incerta. A gente tem um cenário de oferta bem estabelecido, que é um cenário de oferta restrita,
mas a demanda ainda é muito incerta. E por isso o que a gente vê é que o futuro ele está se encaminhando para responder ao físico. A gente não consegue ver preço melhor de boi lá em outubro, que é época de entre safra, digamos assim, né? Mas a gente não consegue ver preços melhores porque o mercado ele não consegue se estabelecer que a gente vai ter uma demanda boa esse ano, ou uma demanda pelo menos certa. Então, por conta disso, a gente vê o outubro desvalorizado, dezembro, maio de 2021 também já se desvalorizando por conta desse cenário de demanda incerta. E, enfim, os preços eles estão bem maiores. Eu acho que uma evolução de mais de R$ 20 aí nos últimos 2 meses. A gente teve uma evolução de R$ 20 nos contratos, de todos os contratos do boi gordo, mas assim, eles estão mostrando uma curva de desvalorização para o período aí de safra, que não é muito comum, mas já aconteceu no passado. Certo. E mesmo com esses preços elevados, mas ainda menores, né, acaba incentivando o pecuarista a confinar, acaba dando margem de lucro para o pecuarista confinar? Então, Andressa, a conta cada um tem a sua, né? Então, assim, o confinamento ele é bem, digamos assim, ele é bem heterogêneo. Isso, ele é bem heterogêneo. Então, e cada um tem a sua conta. Então, quem tem o milho, quem tem o farelo, ou enfim, quem já tem as compras pré-estabelecidas, consegue melhorar a margem. Mas, assim, o que a gente vê é que, de fato, houve uma melhora boa no preço, pelo menos os indicativos nesses últimos 2 meses, o que de certa forma encorajou muita gente a voltar para o confinamento, a voltar para se estabelecer no mercado futuro e voltar a confinar. A taxa de juros mesmo melhorou a atratividade de negócios como Boitéis e confinamentos que fazem essa parceria com investidores, melhorou, querendo ou não, 2,25% ao ano. Ele atrai, de certa forma, quem às vezes quer apostar no confinamento aí, nesses produtos agropecuários. Então, assim, a conta ela pode não fechar para grande parte das pessoas que deixou para comprar milho agora, mas para quem já tem milho comprado, se estabeleceu dos custos que foram calculados lá no início do ano, um animal de R$ 214 em São Paulo é um animal que já valorizou mais de 40%, 50% em relação ao físico do ano passado. Então, por conta disso, a gente vê que há sim espaço para margem. Não são todos, mas existe sim espaço para margem e o cenário é um pouco melhor do que a gente viu em março. Em março, abril, a arroba para outubro estava 190, 195. Isso não era tão compensador, mas agora a arroba já está 215. Então, de certa forma, estimulou o pessoal a voltar assim a confinar. Mas tem dois fatores que pesam bastante, né? Mas acredito que também os pecuaristas que vão fazer o confinamento aí para outubro já devem estar tudo planejado. Mas tem o milho, tem se sustentado aí em função do dólar na B3, isso é um ponto, e a reposição também está bem elevada. Assim, o que a gente tem visto a reposição ela deve continuar elevada por conta do ciclo pecuário, Andressa. A gente viu um abate muito grande de fêmeas e também de fêmeas jovens, de novilhas, nos últimos anos, 2018, 2019, a gente ainda via muita fêmea sendo abatida, e isso causa, consequentemente, uma falta de animal de reposição. Por isso que os preços da reposição têm se valorizado tanto. E aí agora a gente vê hoje, querendo ou não, os preços do boi gordo também respondendo a essa alta na reposição. Eles barram, de fato, nessa questão da reposição. E também no milho. O milho, querendo ou não, se valorizou muito por conta de uma oferta escassa, por conta de dólar batendo a 5,50, 5,40 aí nos últimos dias. E também CBAT, querendo ou não, a área nos Estados Unidos diminuiu, foram 2 milhões de hectares a menos. Isso impacta diretamente aqui nos nossos preços. E, enfim, a gente está no mercado bem ajustado de custo. Quem não tem ou quem deixou para planejar custo em cima da hora, que nem deixou para comprar animal agora, ele está vendo uma questão de custo bem mais complicada. E isso vai afetar diretamente essa margem desse pessoal. Uhum. E Iago, acho que a gente conversou algumas semanas atrás e eu tinha te perguntado com relação quando estava valorizando ainda a arroba. E isso estava deixando o mercado futuro muito volátil. E você fez uma conta, você explicou que estava 16%, se eu não me engano, essa volatilidade comparado com os outros períodos.
O que a gente vê agora é assim, ele ainda continua volátil, a gente continua acima da média histórica, a gente tem uma volatilidade em torno de 15 a 14% de volatilidade nesse momento, que é calculado que incide sobre os custos aí de operação para quem quer operar na bolsa, quem quer fazer opção, isso afeta diretamente essa conta. Mas, de certa forma, assim, com os preços melhores, querendo ou não, batendo esses 215, 220, os custos para garantia, quem tem, quero fazer uma opção, quero comprar uma opção de venda, eles ficaram com os preços mais atrativos, digamos assim, entendeu? Então, o que a gente vê é que a volatilidade ela vai continuar alta esse ano. A gente não tem muito para onde correr, porque a gente está no meio de uma pandemia que afeta toda a economia mundial. Sim. Iago, você que acompanha aí mercado de hedges, opções, você aconselharia hoje um pecuarista a investir na bolsa ou fazer uma put ou uma call? Então, depende de cada situação, né? Se ele já negociou a termo, é uma situação, se ele já comprou o mercado futuro, enfim, o que a gente tem visto, e aí cada cliente é uma particularidade diferente, mas de certa forma o que a gente tem pontuado é que sim, a gente tem um mercado altista, a gente tem uma oferta bem restrita que deve continuar pressionando os preços do boi gordo, mas a gente está baseado e sustentado num pilar de China que é bem instável. A gente está dependente de um mercado que, de certa forma, assim, a gente conhece, é bem instável. A gente já teve dependente nesses níveis com a Rússia e isso é preocupante. Então, a gente recomenda, basicamente, analisar a situação, mas, de certa forma, se prevenir e também, se possível, aproveitar a alta. Então, aí cada situação uma coisa, mas, quero me prevenir, compro uma opção de venda. Quero me prevenir, mas quero aproveitar a alta. Vende no termo e compra uma call. Enfim, são desenhos que podem ser feitos baseado em cada cliente, mas a gente sim tem recomendado proteção a esse risco China aí. Uhum. Iago, você comentou aí sobre termo. Tem muitos frigoríficos aí já planejando boi a termo? Já. O que a gente tem visto é que os frigoríficos eles têm se planejado e comprado a termo aí sim. Nessas últimas semanas, assim, a procura dos frigoríficos para fechamento a termo é maior, sim. E, de certa forma, reflete uma preocupação com a oferta. Uhum. Para não Então, ficar para com eles uma planta ociosa. aí de uma redução drástica também de preços, eles já estão fechando a termo. De certa forma, eles estão se garantindo, né? Porque, querendo ou não, você ficar com uma planta operacional, mas abatendo abaixo da capacidade, é muito negativo do ponto de vista de margem para frigorífico. Então, eles vão ao mercado e já garantem de certa forma, a atividade dessa planta aí comprando a termo. Certo. Iago, eu agradeço muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Suas informações são muito valiosas para a gente e você é sempre muito bem-vindo para voltar. E segunda-feira tem aí os dados das exportações e claro que você vai falar com a gente. Sim, muito obrigado pelo convite, Andressa. Sempre um prazer falar com você. Tá bom. Eu agradeço aqui a sua participação. Convidado para voltar mais vezes. Valeu, obrigado.